sabem, Adelaide Rego ela não é apenas uma chefe de cozinha de mãos maravilhosas e paladar extremamente requintado e refinado. Ela também é uma nutricionista de grande gabarito. Ela, durante muito tempo, ela organizou, trabalhou no Hospital das Clínicas de Pernambuco, uma das maiores cozinhas para a comunidade enferma e também saudável, e prestou consultoria já a muitas empresas. E o fato é que hoje ela vai nos falar sobre o guia alimentar da sociedade, o guia da alimentação saudável. Adelaide, como é que. Guia Alimentar para a População Brasileira. Eita, que Esse é o nome é muito título, complicado. É Guia Alimentar para a População Brasileira. Olha que nome bonito. brasileira, tá? Com a palavra Adelaide Rego. Olha, Alexandre, então, esse guia alimentar, ele foi idealizado em 2006, tá? E aí, na segunda edição, ele passou por uma consulta pública. Veja que coisa importante, não é? Levar ao povo esses conhecimentos para que o povo também fizesse suas indagações, né, sugestões e tudo mais, não é? Então, esse guia, ele foi proposto baseado no que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, recomenda por meio da estratégia global para a promoção da alimentação saudável, atividade física e saúde, tá? Então, o que é que esse guia traz? Eu agora não sei dizer exatamente em que edição já está, porque isso foi em 2006, né? Inclusive, o Conselho Federal de Nutricionista, ele fez as suas sugestões, né? Acredito que o pessoal da atividade física tenha também alguma colaboração aí, mas no que nos tocava, que era alimentação e segurança alimentar, nós tratamos desse assunto no Conselho Federal, tá? Então, qual é o objetivo desse guia alimentar? É trazer às pessoas as informações necessárias sobre uma alimentação saudável, sobre segurança alimentar, porque muitas vezes a pessoa não come porque não tem alimentos, não é? Outras vezes tem condição de comprar os alimentos, mas faz a compra errada e come de forma errada, não é? Aquelas pessoas obesas, elas têm de uma forma geral, né, elas têm uma forma muito errada de se alimentar. E ali eles têm, vamos dizer assim, algum tipo de desnutrição, porque eles têm taxas alteradas, não é? Falta vitamina, a vitamina D, que é importantíssima, não é? Faltam outros nutrientes também. E aí a pessoa fica com uma insegurança alimentar. Tem o dinheiro, mas não sabe comprar. Ele traz várias informações, não é? Primeiro, aquelas recomendações da OMS, se não me engano, são 10 recomendações, não é? Sobre consumo de frutas, verduras e outros nutrientes, não é? Como também informações sobre o que são alimentos naturais, alimentos processados e alimentos ultraprocessados, tá? Porque a indústria, ela nem sempre ela produz alimentos que são nocivos, como, por exemplo, os ultraprocessados, né? A gente sabe que os ultraprocessados, eles tem muitos conservantes, né? E saborizantes que são prejudiciais à saúde. De uma forma geral, são alimentos gostosos, tá? Que agrada a todo mundo, mas são altamente indesejáveis com relação a uma boa nutrição, tá? Mas esse guia ele distingue o que é ultraprocessado do que é processado. Por exemplo, a padaria, ela produz o pão, pão francês e outros tipos de pães. Então, mas ali o pão francês não tem conservante nenhum. Tanto é que se você compra um pão francês hoje, amanhã ele já está com outra textura. Tem formas
manter a textura dele? Tem. Você chega em casa, não vai usar aquela quantidade toda, ou bota na geladeira, porque no dia seguinte ele ainda vai estar com uma consistência agradável, ou você coloca dentro de um saco plástico, tira todo o ar e vai congelar. Você vai poder consumir pão daqui a um mês, 2 meses, e ele vai estar com a mesma textura da textura do dia que você comprou, tá? Então, nem sempre o que é industrializado é assim prejudicial à saúde. Agora, os ultraprocessados sempre são prejudiciais à saúde, tá? Além de que eles são, na maioria das vezes, uma enganação, não é? Porque se está dizendo a você que aquele alimento ali tem sabor de morango e bota uma essência de morango, está mentindo, não é? Você se lembra quando a gente era pequeno que o biscoito de morango não tinha gosto de morango nem longe. Ô, Adelaide, a primeira vez que eu comi um morango natural, eu achei que ele é que era uma enganação. E ele era ruim, Porque eu não é? cresci mascando chiclete sabor morango e o sabor era completamente diferente. Completamente E eu me diferente. lembro que quando eu fui conhecer o morango, já era adulto, e comi o primeiro, digo, ah, rapaz, esse não é morango, não, isso é outra coisa, porque Esse aí é uma o sabor enganação, certo né? é o do chiclete. Pois é. Naquela época, acesso tanto a essas frutas que não são tropicais, né? São mais europeias, né? Mas veja só, o problema todo era a desinformação, né? E com isso muita gente se prejudicou, né? Principalmente as crianças, porque esses ultraprocessados eles são muito ricos em açúcar, em sódio, e isso tudo vai minando a saúde das pessoas. Agora, olha, Laila, então esse guia alimentar, o nome oficial é Guia Alimentar Para a população brasileira. É por para isso a que ele população foi brasileira. a Ele foi organizado pelo Conselho Federal de Nutrição, é isso? Não, Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Agora, eu tenho algumas perguntas com relação a isso. E, naturalmente, como você falou, o Ministério da Saúde promoveu algumas audiências públicas para ouvir, e, evidentemente, quando Foi ele a consulta pública. foi a consulta pública, e, evidentemente, quando ele fez isso, essa consulta pública, a indústria alimentícia participou. Não tinha por que ela não É, participar. E é é. natural também que o lobby da indústria alimentícia também tenha tentado, de alguma forma, influenciar a elaboração desse guia. Você vê, por exemplo, que mais recentemente eu lembro da deputada Bia Kicis pedindo para colocar o alimento processado substituir Nas alimentos naturais escolas, pelos nas processados nas escolas. escolas públicas. E o argumento dela é que a indústria não poderia ter prejuízo. É Então, interessante, evidentemente né? Sempre contra o povo. que esse lobby tenha tentado influenciar na elaboração desse guia. Você tem conhecimento se em algum tipo de aspecto esse lobby tenha tido sucesso? Ô, Alexandre, veja só. Eles tentaram muito, ainda tentam, né? Porque enquanto eu estava lá no conselho, a gente sempre tinha muitas informações. Mas esse de Bia Kicis a gente viu na televisão, é de um cinismo tão grande que vão para a televisão e dizem uma coisa dessa, né? Ficam contra as crianças, é demais, né? Uma pessoa pública e ela não é uma ignorante, porque ela parece que é procuradora, né? Ou é Procuradora, procuradora. procuradora. Então, ela não Eu tem não nenhuma sei, justiça. eu não sei se na condição de procuradora se ela achou alguma coisa. Acredito que não, porque ela é meio obtusa. Ela é É culta, verdade. né, passou em concurso, Tem um mas problema de cognição ali, por né? aquilo que ela demonstra na condição de deputada, eu tenho minhas desconfianças, né? É, pois é. Então, mas lógico que sempre tem lobby. Alexandre, veja só, a indústria de alimentos, ela tenta de toda forma enganar o povo. Então, você veja, atrás dos produtos, na parte tra- a- a- de trás dos produtos, você vê eles têm a obrigação de colocar a composição daquele alimento. Eles colocam com a letra tão pequenininha que muitas vezes até com os óculos de perto a gente não consegue, só se for com a lupa, tá? Mas estão cumprindo uma obrigação, né?
aí mais um pouco mais à frente, eles foram obrigados a dizer que são alimentos que contêm ou que são isentos de glúten, porque a gente sabe que a doença celíaca é uma doença muito grave, né? E essas pessoas que são chamadas de celíacos, eles têm uma intolerância gravíssima ao glúten, que é a proteína do glúten. E em crianças, essa proteína, ela prejudica até o crescimento, porque a intolerância causa uma diarreia tão grande que desidrata. É uma doença muito séria. Mas eles colocavam bem pequenininho, tá? Aí, alimento contém alto teor de sódio e potássio. Era bem pequenininho. Agora, tem a obrigação de colocar na frente do alimento todas essas informações. E outra coisa, os produtos que são transgênicos, eles agora têm uma obrigação de não só ser colocado que é produto transgênico, como um T bem grande na frente do produto, entendeu? Perfeito. Então, assim, a legislação avançou muito, né? Porque antigamente não se Agora, informava nada. é uma coisa que chama atenção o fato da legislação ter avançado, que nós sabemos que o Congresso Nacional ele é marcado por uma bancada que é nitidamente contra os interesses do povo. E nós não temos o canal Arte agora não tem nenhum compromisso com essas bancadas. Então, nós dizemos claramente que a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, né? A bancada do boi, a bancada da bala, a bancada das betes, elas que formam o centrão, se unem com os bolsonaristas para fazer mal para o povo. E É, recentemente, Adelaide, teve um episódio muito interessante, chegou a ser hilariante. Como você sabe, em São Paulo, a partir de São Paulo, houve uma adulteração das bebidas. As bebidas foram adulteradas pela adição sim, sim. de metanol. Isso é veneno puro. E o governador de São Paulo, o senhor Tarcísio de Freitas, ele disse que não tinha nenhuma preocupação. Primeiro, ele isentou uma das facções criminosas que atuam em São Paulo, o PCC, de qualquer responsabilidade. E aquilo colocou uma interrogação muito grande, né? Como é É, que o governador de São Paulo sabia ou não sabia do envolvimento da gangue do PCC nesse episódio? Mas ele foi mais adiante. Ele disse que ia começar a se preocupar apenas quando a Coca-Cola fosse adulterada. E eu comecei a me olha perguntar, só que quer gracinha. dizer então que ele trabalha para a Coca-Cola? O próprio, é, o próprio governador dizendo uma coisa dessa, né, Alexandre? Uma ironia, uma coisa tão. Olha, eu não sei não, viu? Como é Mas, que Adelaide, eles esse chegam a guia, esse ponto, né? esse guia vem sendo usado ainda, você sabe dizer se Sim, 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 vem muito. Olha, ele já teve, agora mesmo, ó, em 2025, tem uma edição dele, entendeu? sei, mas ele, Então, ele é assim, ele é usado, sempre, ele é usado mais, vamos dizer assim, de forma mais ou institucional, ou por nutricionistas que trabalham com qualidade de vida, não é? Então, assim, por exemplo, nos tribunais de justiça existe um programa de qualidade de vida. Nós conhecemos uma nutricionista, Solange Paraíso, que é responsável pela parte de orientação nutricional no Fórum Joana Bezerra, tá? E ela usa demais esse guia esse, alimentar para informação às pessoas, aos usuários, aos funcionários. Lá não, esse- usuário ela não faz muito, não, ela faz mais para os funcionários, inclusive fazendo folders, quer entendeu? dizer, Panfletos para então distribuir. o Canarte agora poderia imaginar que aquilo que tem o dedo do Estado de alguma forma, usa o guia. Então, por exemplo, as comunidades que são servidas pelo Estado, elas têm alimentação baseada em informações do Sim, guia alimentar. Então, por é, exemplo, com certeza. as comuni a Devem, comunidade inclusive. carcerária. Então, o alimento que é servido à comunidade carcerária, de alguma forma, ela passa por essa orientação, portanto, é um Ela alimento deve sadio. passar, né? As comunidades escolares.
A merenda a escolar, né? merenda, né? Alimentação Os escolar, né? Tudo, militares, tudo é baseado nisso. ou Sim, seja, todos os agrupamentos cuja alimentação é servida a partir do Estado, nós podemos imaginar que devem ou deveriam passar por esse tipo de orientação. Então, aí entra. sim. Olha, Alexandre, existe uma legislação federal sobre a alimentação do escolar, que antigamente chamava merenda escolar, depois passou a ser alimentação do escolar. Essa daí determina que se faça uso das informações do guia alimentar, inclusive para as cantinas, que eu não sei se em escola pública tem cantina, acredito que não, mas as escolas particulares, elas têm cantina, né? E como essa legislação era para as escolas públicas, não atingia as escolas privadas, né? Agora, eu acredito que já existe alguma legislação nesse sentido, porque eu saí do conselho quando? Em 2018, né? Então, faz muito tempo que eu não tenho assim uma informação Bom, mas também, mas é só completando. Mas aí também esse guia alimentar, ele dá informações sobre como se deve, o que se deve oferecer nessas cantinas, porque é o que é que se oferecia? Coca-Cola, Guaraná, que suco de industrializado, coxinha, né? Cachorro-quente, hambúrguer, então isso tudo estava errado, tá? ó, Então, eu tem obrigação de imagino, ter nutricionista, veja então bem, que elas trabalhem com guia. vou dizer o que é que eu imagino. Nós Hum. vivemos numa economia de mercado. Economia de mercado. Então, o pessoal que produz pipoca, esses bagulho tudo, eles têm o direito de vender, né? Eles não podem enganar o consumidor. Ele não pode vender carne artificial dizendo que é natural, mas ele pode vender dizendo o que está vendendo, né? Então, nas cantinas públicas, nos restaurantes, nas bodegas, eu acho que eles podem vender. Eles não podem enganar, né? Têm que dizer exatamente a partir de que ele fez, né? Agora, no poder público, acredito que o poder público não tem o direito de oferecer alimento que não seja o mais saudável. E ser o mais saudável significa ter seguido esta cartilha, esta guia, este guia alimentar. Então, se É. por um acaso ainda houver, ao nível do serviço público, comunidades que sejam atendidas pelo serviço público, que não sejam regidas por esse guia, eu sugiro que parlamentares formados à luz da nutrição, ou que sejam da área de saúde, podem apresentar leis que tornem obrigatório o uso do guia. E eu me refiro, por exemplo, às escolas públicas estaduais, às escolas públicas Municipais. municipais, É. às comunidades carcerárias, que são muito numerosas, os contingentes da Polícia Militar, os contingentes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que são muitas pessoas e se alimentam lá, não podem ser alimentados, evidentemente, com comida capaz de causar-lhes mal, no curto, no médio e no longo prazo. Então, eu sugiro que os nossos parlamentares coloquem o olho nisso. Eu não me refiro aos parlamentares dessas bancadas do boi, da bala, da Bíblia, desse pessoal das E do bets, BES, não. agora são quatro Eu, b né? eu estou em quatro Bs. Eu me refiro aos parlamentares responsáveis e que tenham a saúde do povo como uma preocupação principal. Então, me refiro às comunidades. Vou repetir: comunidade escolar, nos diversos níveis de nível municipal, nível estadual, nível federal. As comunidades carcerárias, as comunidades da segurança, polícias, guardas municipais, Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim, todo o público que é atendido por estabelecimento de responsabilidade do Estado deveriam e deverão seguir esse tipo de guia. Pois Com bem, e mais certeza, uma com vez, certeza. graças à competência de Adelaide Rego, essa,
essa fortaleza do conhecimento nutricional, nós estamos prestando mais um grande serviço à comunidade brasileira. E com isso nós chegamos ao final de mais uma edição de Comendo Bem de Sol a Sol. E dessa vez não é só comendo bem de forma gostosa e saudável. Muito obrigado a todos e até a próxima. Adelaide, até logo. Até logo.